Bom dia, irmãos com Jesus. Deus abençoe a cada um de vocês. Nós vamos nos colocar de pé agora para lermos a nossa Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 20. E aí vamos começando por versículo 12 ao 15. E vi os mortos grandes e pequenos que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Que o Senhor Deus acrescente as bênçãos acerca da sua palavra. Nós vamos falar para hoje os nomes riscados no livro da vida. Os nomes que foram riscados no livro da vida. Agora, nós ouvimos que aqueles que não foram achados escritos no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Nós temos o profeta para esta era, o irmão William Marion Branham, pregou a mensagem à era da igreja de Sardes. Vamos começando a lermos no parágrafo 83. O irmão Branham cita Apocalipse capítulo 7, começando do versículo 4 ao 8. E ouvi o número dos assinalados, e eram 144 mil assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá havia 12 mil assinalados, da tribo de Ruben 12 mil, da tribo de Gade 12 mil, da tribo de Aser 12 mil, da tribo de Naphtali 12 mil, da tribo de Manassés 12 mil, da tribo de Simeão 12 mil, da tribo de Levi 12 mil, da tribo de Issacar 12 mil, da tribo de Zebulon 12 mil, da tribo de José 12 mil, da tribo de Benjamim 12 mil. Irmão Branham diz, note a ausência da tribo de Dan e Efraim. Agora, em conexão, veja Daniel capítulo 12, versículo 1, que se refere a estes 144 mil, sendo selados durante o sexto selo. Escuta, os 144 mil serão tirados no sexto selo. E o tempo da grande tribulação vem de Jacó. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que se levanta pelos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve a nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro, serão livrados. Portanto, depois deste período de tribulação, durante o milênio, como visto por Ezequiel capítulo 48, de verso 1 ao 8 e 22 ao 29, vemos as tribos de volta uma vez mais na ordem divina. Viu-se as tribos de volta outra vez na ordem divina. Mas desde o tempo que Efraim e Dan se ajuntaram aos ídolos, eles morreram e estas tribos não foram mais reconhecidas. A razão que levou Dan e Efraim ser riscado por Deus, as suas tribos serem desvinculadas nas 12 tribos, foi de que eles ajuntaram-se à adoração de ídolos. Essa será uma cena que vai se entrar agora. Que nos gentios também, no momento em que haverá a união das igrejas,
onde vão implementar e colocar as suas doutrinas e adoração de ídolos, doutrinas pagãs, aí perderão os seus nomes no livro da vida de Cordeiro. Aí o profeta continua, desde que se ajuntaram aos ídolos, eles morreram, e estas tribos não foram mais reconhecidas. Ora, eu imagino que desde a destruição de Jerusalém, todos os registros de todas as tribos têm sido perdidos, de modo que ninguém pode dizer com certeza de qual tribo é, com certeza. Desde o tempo da destruição de Jerusalém até hoje, se fôssemos para lá em Israel perguntar quem é da tribo de Benjamim aqui, dificilmente podia se ver, conhecer. Nem ele já não conhece quem é de tribo de Naftali, quem é de tribo daquele. O profeta disse, eu imagino que desde a destruição de Jerusalém, todos os registros de todas as tribos têm sido perdidos, de modo que ninguém pode dizer com certeza de qual tribo é, mas Deus sabe. Deus o sabe. Este grande Deus que está levando Israel de volta à Palestina, sabe exatamente de qual tribo cada israelita verdadeiro é. E de toda a congregação de 144 mil estarão ausentes, escutem, e de toda a congregação de 144 mil estarão ausentes da Efraim. Coisa triste, né? Só por adorar ídolo, esses não são abrangidos no grupo dos 144 mil. Bom, Branham disse, esses estarão ausentes. E eis aqui a tribo de Israel, em Ezequiel capítulo 48, começando do verso 1 a 8 e de 22 ao 29. E estes são os nomes das tribos, desde a parte extrema do norte e da banda do caminho de Hetlon, vindo para Amate, Azare, Enor, no tempo de Damasco, para o norte, ao pé de Amate, e terão a banda do oriente e do ocidente, dá uma porção. Dan ocupava a parte da banda do oriente e do ocidente. Ele tinha uma porção. E junto ao termo de Dan, desde a banda do oriente até a banda do ocidente, havia Aser. Uma porção, e junto ao termo de Aser, desde a banda do oriente até a banda do ocidente, havia Naftal. Uma porção, e junto ao termo de Naftal, desde a banda do oriente até a banda do ocidente, Manassés. E uma porção, e junto ao termo de Manassés, desde a banda do oriente até a banda do ocidente, Efraim, uma porção. E junto ao termo de Efraim, desde a banda do oriente até a banda do ocidente, Ruben, uma porção. E junto ao termo de Ruben, desde a banda do oriente até a banda do ocidente, Judá, uma porção. E junto do termo de Judá, desde a banda do oriente até a banda do ocidente, será a oferta que há vez de fazer de 25 mil canas de largura e de comprimento, como uma das porções, desde a banda do oriente até a banda do ocidente. E o santuário estará no meio dela. Esse é o quintuplo ministério de Efésios, se vocês forem a ver. Aí estão os guardiões também, se vocês forem a ver, onde a Arca da Aliança estava dentro do arraial, que neste caso é Ato, né? Vamos ainda ver. E desde a possessão dos levitas e desde a possessão da cidade, no meio de que pertencer ao príncipe, entre o termo de Judá e o termo de Benjamim, será isso para o príncipe. E quando ao rei das tribos, e desde a banda do oriente até a banda do ocidente, Benjamim, uma porção. E junto ao termo de Benjamim, desde a banda do oriente até a banda do ocidente, Simeão, uma porção. E junto ao termo de Simeão, desde a banda do oriente até a banda do ocidente, Issacar, uma porção. E quanto ao termo, e junto ao termo de Issacar, desde a banda do oriente até a banda do ocidente, Zebulon, uma porção.
E junto ao termo de Zebulon, desde a banda do Oriente até a banda do Ocidente, Gad, uma porção. E junto ao termo de Gad ao sul, da banda do sul, etc. Branham diz, outra ilustração que podemos tirar é a história de Israel deixando o Egito para a terra de Canaã. O propósito de Deus nesta era foi levar Israel de fora para dentro, com finalidade de que pudesse servir. A finalidade que levou Deus de levar Israel do Egito para Canaã, irmão Branham disse, era para que fossem servir a Deus. A finalidade nossa, que Deus nos levou do mundo para a igreja e para servirmos a Deus. E assim, quando eles deixaram o Egito, todos eles saíram sob o sangue do Cordeiro, sacrificado. Como nós também temos o Cristo, o nosso Cordeiro. Todos eles passaram pelas águas do batismo no Mar Vermelho, todos eles desfrutaram dos grandes milagres, todos comeram o maná, todos beberam da rocha, e até onde as bênçãos externas e manifestações dizem respeito a eles. Todos participaram em uma maneira semelhante e igual. Mas quando eles chegaram a Moabe, aqueles que se associaram na festa de Baal-Peor, todos eles morreram. Escute, quando Deus tirou aquele povo, a finalidade era aquele povo servir a Deus. Mas durante a jornada, eles saíram bem servindo a Deus. O erro já estava no caminho e no final. Se vocês forem a ver, o que começou com a igreja, saímos bem. Entramos na mensagem para seguirmos a norma de Deus. Mas vocês já vão ver, durante a jornada, alguns irão despistando, se juntarão ao anticristo. Vem? Mas quando eles chegaram a Moabe, aqueles que se associaram na festa de Baal, pior, todos eles morreram. Suas carcaças caíram no deserto, porque houve aqueles que recusaram a palavra de Deus e se desviaram dela. Ora, é disto que fala Hebreus capítulo 6, versículo 1 a 9. O que veio a ser produzido na era de Pérgamo. Você não pode prosseguir somente com uma parte da palavra. Você tem de tomar toda a palavra. Há pessoas que parecem envolvidas nas coisas de Deus quase 100%. Elas são como Judas. Ninguém senão Jesus conhecia exatamente que espécie de pessoa era Judas. Oh, glórias a Deus. Não havia outra pessoa, acredito eu, nos 12 apóstolos, quem conhecia exatamente quem era Judas, era só Jesus. Isso significa, podemos ter milhares e milhares de igrejas, milhares e milhares de pregadores, mas quem conhece o verdadeiro pregador é Deus. Podemos ter milhares e milhares pregando esta Bíblia, mas quem conhece a melhor pessoa, o melhor pregador que tem o evangelho verdadeiro é Deus. Irmão Branham disse, somente o Judas quem conhecia era Deus. Nenhum dos apóstolos conhecia que era Judas. Porque se vocês forem a ver, o Senhor Jesus disse assim, um que come comigo e que irá me traindo. Cada apóstolo começou a dizer, se eles conhecessem que estava a referir Judas, cada um estaria a dizer, talvez eu, talvez aquele, talvez seja eu, disse aquele que come comigo. Ele conhecia melhor quem era Judas. Então o profeta afirma nesta mensagem, há pessoas que parecem envolvidas nas coisas de Deus, quase 100%. Elas são como Judas. Oh, glórias a Deus. Ninguém, senão Jesus, conhecia exatamente que espécie de pessoa era Judas. Sim, Deus conhece melhor as espécies das denominações quem são. Assim chegou o dia quando Judas fez exatamente o que Israel fez em Baal-Peor. Israel fez algo estranho em Moabe, por eles se aderiram aos ídolos moabitas e Deus os matou. O irmão Branham fala a mesma coisa. Eles foram riscados seus nomes porque adoraram o ídolo. E ele disse assim, o Judas fez o mesmo caso que fizeram aqueles israelitas em Baal-Peor.
ele decidiu que deveria se associar com as forças das falsas vinhas, entrar na organização financeira e política da religião, do antipalavra, anticristo. E ele o fez. Ele era nécio. Os outros 11 não o eram. Eles não poderiam ser, porque eram dos eleitos. Assim, quando Judas saiu e traiu o Senhor, seu nome foi removido do livro da vida. Apocalipse 22, versículo 19. Será isso? Será isso? Oh, com certeza. Aí está, foi removido o seu nome no livro da vida. Agora, estou certo que vocês têm notado que aqueles cujos nomes estão no livro da vida foram uma parte da ordem religiosa daquele dia, que centralizava em torno do verdadeiro Deus e da adoração a Ele, embora não adorasse de acordo com a verdade da palavra. Vocês entendem como é profundo esse parágrafo 87? O irmão Branham disse assim: agora, estou certo que vocês têm notado que aqueles que foram arriscados seus nomes no livro da vida foram também parte de grandes religiões daqueles dias, que centralizava também o seu trono na verdade de Deus, na adoração de Deus, embora não adorasse de acordo com a verdade da palavra. Como Judas, eles não percorreram todo o caminho. Veja, como Judas foi escolhido de Deus, ele foi instruído na verdade, ele compartilhou do conhecimento dos ministérios, ou dos mistérios. Ele teve um ministério de poder conferido a ele. Ele curou os doentes, expulsou os demônios em nome de Jesus. Mas quando chegou acerto de contas, ele se vendeu pelo ouro e poder político. Ele não subiu ao Pentecoste para receber o Espírito de Deus. Ele estava desprovido do Espírito. Isso. Judas não subiu ao Pentecoste para receber o Espírito Santo. O irmão Branham diz, porque ele estava desprovido de receber esse Espírito. Já não tinha qualidade, não tinha sido desqualificado para receber isso. Não se engane quanto a isso. Uma pessoa que é verdadeiramente batizada pelo Espírito Santo no corpo de Cristo, recebendo a plenitude do Espírito Santo, estará na palavra todo o tempo. Graças a Deus. Uma pessoa verdadeira, batizada pelo Espírito Santo, no corpo de Jesus Cristo, recebendo a plenitude do Espírito Santo, estará na palavra todo o tempo. Esta é a evidência de ser batizado com o Espírito Santo. Judas falhou, multidões falharam, exatamente aí. E quando falharam em continuarem na palavra, seus nomes são retirados do livro da vida. Aí está, se vocês me entendem. As pessoas dizem, não, Deus não quer isso. Quer só coração. Ele não pode precisar coração, só Deus. Ele precisa que você cumpra toda a palavra. Porque o profeta, nesta mensagem, a era de Sardes, parágrafo 87, disse: uma pessoa que é verdadeiramente batizada pelo Espírito Santo no corpo de Cristo, recebendo a plenitude do Espírito Santo, estará na palavra todo o tempo. Esta é a evidência de ser batizado com o Espírito Santo. Mas Judas falhou, multidões falharam exatamente aí. E quando falharam em continuarem na palavra, seus nomes são retirados do livro da vida. Para classificar mais ainda esta remoção de um nome do livro da vida, devemos estender nossos pensamentos a Israel nos dias de Moisés. Podemos ainda olhar para Êxodo. Para Êxodo capítulo 32, versículo 30 ao 34. O profeta aí quer ele ler essa escritura. Olha, aconteceu que no outro dia Moisés disse ao povo:
vós pecastes grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor, porventura farei propiciação por vosso pecado. Assim tornou Moisés ao Senhor e disse: ora, este povo pecou pecado grande, fazendo para si deuses de ouro. Então, viram o pecado mais grande? Fazer outros deuses. É invalidar que aquele Deus não existe. Então, Moisés, sendo um dos grandes profetas, ele diz aqui que foi um grande pecado que aquele povo cometeu naquele dia. Este povo pecou pecado grande, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois perdoa o seu pecado, senão risca-me. Veja, o pecado que o povo tinha cometido, Moisés tinha percebido que a pena é de ser riscado. Moisés entendeu isso e ele pediu: peço-te que me risquem, risque-me, peço-te do teu livro que tens escrito. Oh, se as pessoas vissem isso, as pessoas consideram como brincadeira uma adoração, mas Moisés, ele notou que o povo tinha cometido um pecado grave de ir adorar ídolos de ouro. E ele disse: eu sei que este povo pecou pecado grande, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa o seu pecado. Se não quer perdoar, risca-me, peço-te do teu livro que tens escrito. Então disse o Senhor a Moisés, vamos ouvir a resposta do Senhor: aquele que pecare contra mim, a este riscarei. Moisés não tinha pecado contra o Senhor. Ele não tinha direito de ser riscado o seu nome no livro da vida. Porque ele não pecou contra o Senhor, mas havia os que tinham pecado contra o Senhor, os quais os seus nomes não poderiam permanecer no livro da vida. Vamos ainda ver. Aqueles, glórias a Deus, aqueles que pecaram contra mim, a este riscarei eu do meu livro. Vai, por agora, conduza este povo para onde te tenho dito, e eis que o meu anjo irá diante de ti. Porém, no dia da minha visitação, visitarei neles o seu pecado. Deus negou perdoar. Vocês estão a entender aqui? Estão a entender aqui? Porque Moisés pediu primeiro perdão pelo pecado do povo. Se o Senhor não quer perdoar, peço para arriscar a mim o meu nome no seu livro da vida. Mas escute a resposta: diz: aquele que pecar contra mim, a este riscarei eu do meu livro. Vai, pois agora, conduze este povo para onde te tenho dito. Eis que o meu anjo irá diante de ti. Porém, no dia de minha visitação, visitarei neles o seu pecado. Deus não tinha esquecido daquele pecado. Disse: vai adiante, mas te prometo, no dia que eu hei de enviar meu anjo para visitar, eu hei de visitar este pecado deles. Não aceitou perdoar. Foi o único pecado que eles não tiveram que receber perdão. É mais do que evidente que nomes têm sido e serão removidos. Irmão Branham afirma: é mais que evidente, tem sido e serão removidos do livro da vida até que chegue o tempo que não serão mais. Pessoas acham que estão brincando, mas o irmão Branham está afirmando aqui, como Deus afirmou em Êxodo, dizendo a Moisés: vai-te, eu não posso riscar você o seu nome, porque não pecaste contra mim, mas os que pecaram contra mim, digo-te, eu hei de lhes visitar, tarde e cedo. Então aqui ele disse assim: é mais do que evidente que nomes têm sido e serão removidos, têm sido. Glórias a Deus. As pessoas que estão a aderir às falsas doutrinas já estão arriscadas. E ele disse: é evidente que nomes têm sido, riscados, e serão removidos no livro da vida, até que chegue o tempo que não serão mais. Neste lugar específico foi por causa da idolatria.
a causa fundamental que levou essa gente a ser riscado os seus nomes no livro da vida, o irmão Branham disse, foi por causa da idolatria. Irmãos, este não é pecado para brincar com ele. As pessoas pensam que é brincadeira. Assim como quando Dan e Efraim perderam seus direitos como tribos por adorar o bezerro de ouro, todos que adorarem ídolos têm seus nomes removidos do livro da vida também. Irmão Branham afirma nesta mensagem. Irmão Branham afirma nesta mensagem tremenda. Quando eu estava ouvindo esta mensagem, estava preparando, meu coração estremecia sozinho. Foi por causa da idolatria, assim como quando Dan e Efraim perderam seus nomes, perderam seus direitos como tribo, por adorarem o bezerro de ouro, todos que adorarem ídolos têm seus nomes removidos do livro da vida. Quando Israel rejeitou a liderança de Deus na coluna de fogo e se converteu à adoração de bezerro de ouro, seus nomes foram riscados do livro da vida. Êxodos capítulo 32, versículo 33. Aquele que pecar contra mim, a este riscarei eu do meu livro. Se tal conversão de ídolo exige a penalidade, o irmão Branham fala no parágrafo 89 desta mensagem. Preste atenção, amado pregador e povo. Escutem, o irmão Branham disse assim, aquele que pecar contra mim, a este riscarei eu do meu livro. Se tal conversão, aquele pecado de ídolo exigiu a penalidade da remoção dos nomes do livro da vida, então, mas seguramente a rejeição de Israel a Cristo como Messias exigiria uma penalidade igualmente tão severa. E isto é exatamente o que acontece no Salmos capítulo 69, que anuncia a humilhação de Jesus, diz nos versículos 21 ao 28, deram-me fel por mantimento, e na minha sede me deram a beber vinagre. Torna-se a sua mesa diante deles em laços e para a sua inteira recompensa em ruína. O profeta continua ainda lendo esta parte da Bíblia. Escureçam-se-lhes os olhos para que não vejam e fazem com que os seus lombos tremam constantemente. Derramam sobre eles a tua indignação e prenda-os o ardor da tua ira. Fique desolação o seu palácio e não haja quem habite nas suas tendas. Pois perseguem a quem afligiste e conversam sobre a dor daqueles a quem feriste, acrescentam a iniquidade deles e não entram na tua justiça. Agora veja a coisa tremenda. Sejam riscados do livro da vida e não sejam inscritos com os justos. Então, ver a obrigação, Salmo o que viu, disse, os seus nomes serão removidos no livro da vida e não constam os seus nomes juntamente com os justos. É aquilo que nós estávamos dizendo, o livro da vida, como o livro da vida é único, mas há alguns que já foram riscados os seus nomes no livro de quem? Da vida. Como vida natural, eles nascem. Mas para a vida espiritual, alguns já foram riscados os seus nomes no livro da vida. Oh, isso aí é profundo. Profeta, sejam riscados do livro da vida e não sejam inscritos com os justos. Quando os judeus rejeitaram a Jesus, Deus literalmente passou dos judeus para os gentios. Atos capítulo 13, versículo 46 ao 48. Que aí nós vamos encontrar o Paulo dizendo assim, mas Paulo e Barnabé, usando de ousadias, disseram, era mister que a vós se vos pregassem primeiro a palavra de Deus.
Mas visto que a rejeitais e vos não julgais digno da vida eterna. Está a ver? Paulo disse isso. Como rejeitaram, vocês não são julgados para fazer parte da vida eterna. Eis que nos voltamos para os gentios, porque o Senhor assim nolo mandou. Eu te pus para a luz dos gentios, para que sejas de salvação até os confins da terra. E os gentios, ouvindo isso, alegraram-se e glorificaram a palavra do Senhor e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. Os que crerem nessa mensagem são os ordenados para a vida eterna. Quem não é ordenado para a vida eterna, ele nunca pode crer esta mensagem. Isso tudo para ele lhe será por história. Aí no 90, isto não é para sugerir que não haverá mais nenhum nome das tribos de Israel permanecendo no livro da vida. Porque muitos deles, mas não multidões, através do princípio da eleição, estarão na era da igreja gentia e entrarão no corpo de Jesus Cristo, mostrando que seus nomes verdadeiramente permanecem no livro da vida. Também como demonstraremos, segundo o quinto selo, multidões de judeus martirizados receberão vestes brancas e a vida eterna pelo Senhor. Também os 144.000 serão selados na sua vinda, provando que os seus nomes não foram omitidos. Também. Mas é ainda muito corretamente anunciado no Salmos capítulo 69, que são os ímpios ou injustos, rejeitadores de Cristo e os destruidores do seu povo, cujos nomes são removidos. Os perseguidores da igreja do Senhor Jesus Cristo. São esses, juntamente com os ímpios, que os seus nomes serão removidos no livro da vida. Aí no parágrafo 91, como Israel, o povo escolhido de Deus, na maioria perdeu seus direitos no livro da vida por rejeitar a Jesus. A maioria. Escute. Assim, a maioria da igreja gentia entrará também na condenação com a resultante remoção de seus nomes do livro da vida por rejeitar a palavra e por conseguinte, entrando no movimento ecumênico mundial que é a imagem erigida para a besta. Eu quero repetir para vocês escutar esse parágrafo, como é importante para nós. Como Israel, o povo escolhido de Deus, na maioria perdeu seus direitos no livro da vida por rejeitar a Jesus, assim, a maioria da igreja gentia entrará também na condenação com a resultante remoção de seus nomes do livro da vida por rejeitarem a palavra e, por conseguinte, entrando no movimento ecumênico mundial que é a imagem erigida para a besta. Há outros pontos para serem notados aqui no julgamento do trono branco. Agora, no julgamento do grande trono branco, haverá uma separação de pessoas. O livro da vida será aberto. O outro livro será aberto. Mateus capítulo 25, se vocês lerem, do 31 ao 46. E quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória e todas as nações serão reunidas diante dele e apartará uns dos outros. Como o pastor aparta dos bodes as ovelhas e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Irmão Branham disse assim: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, bendito de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado
desde a fundação do mundo, porque tive fome e deste-me de comer. Tive sede e deste-me de beber. Era estrangeiro e me hospedaste. Estava nu e me vestiste. Adoeci e me visitaste. Estive na prisão e me foste me ver. Então, os justos, escute, não está a dizer os eleitos, não está a dizer a noiva. Os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? Ou quando te vimos enfermos ou em prisão e fomos ver-te? Respondendo, o rei lhes dirá: em verdade vos digo que, quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então, dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, e preparado para o dia e os seus anjos. Aliás, para o diabo e os seus anjos, porque tive fome e não me deste de comer, e tive sede e não me deste de beber, sendo estrangeiro e não me recolhestes, estando nu não me vestistes, e enfermo e na prisão não me visitaste. Então eles também lhes responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: em verdade vos digo que, quanto a um destes pequeninos não o fizeste, não o fizeste a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Agora, aí à frente nós vamos escolher, escute, ele disse: estará a apartar, como aparta o pastor das ovelhas. Ele não disse que apartará ovelhas para a direita e os bodes para a esquerda, não foi isso. Ele disse: apartará como pastor e aparta as ovelhas, porque as ovelhas é a noiva. A ovelha é a noiva. E a noiva não terá que passar pelo trono para ser separado por a esquerda, por a direita. Mas esta comparação, ele está pegando como um pastor faz a separação de ovelhas e bode, e naquele dia ele separará os justos e dos ímpios. Agora, aí no parágrafo 93, o profeta diz assim, Apocalipse 20, de 11 a 15, e vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles, e vi os mortos grandes e pequenos que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado também no lago de fogo. Ambos os justos e injustos estarão neste julgamento. O irmão Branham está a dizer, ambos os justos e os injustos estarão neste julgamento. Vamos ainda seguindo um pouco, para entendermos, esses justos são quem? Porque há questão de a gente juntar as coisas, pensar que esse justo é a noiva. Não, vamos escutar o profeta, o que ele ensina. Aqueles que não foram achados escritos no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Ambos os justos e injustos estarão neste julgamento para serem separados, como o pastor separa as ovelhas e os bodes. Estarão no trono os justos e injustos. Agora o profeta continua dizendo assim, assim está dito, estes justos
se vocês já estão comigo nesta mensagem, o irmão Branham diz, estes justos não serão a noiva. Aleluia. A noiva não passa pelo julgamento, amados. O irmão Branham está afirmando, estes justos não serão a noiva. Porque a noiva se assenta com ele no julgamento. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Oh, dá a dizer graças a Deus. Profeta diz, estes justos não serão a noiva, porque a noiva se assenta com ele no julgamento. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 2 a 3. Não sabeis vós que os santos, está a ver? Não os justos. Apanham isso. Os santos hão de julgar o mundo? Os santos são quais? É a noiva que assentará juntamente com o seu Senhor. Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida? Apocalipse 3, 21. Ao que vencer lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Veja, irmãos, as pessoas pensam assim, pensam que trono é cadeira. Uma cadeira não pode assentar 4, 5 pessoas, não é certo? Mas esses que assentarão no trono, oh, glórias a Deus. É aí onde a denominação, irmão, está morrendo, está ficando. Quando eles escutam dizendo que Jesus está sentado no trono, eles estão pensando que é numa cadeira onde Deus deve sentar. Não. Porque se fosse assim, seria que a noiva poderia sentar na mesma cadeira que Cristo está? Não. O reino de Jesus Cristo, todo o reinado dele, chama-se o trono. E aquele trono, todos que fazem parte daquela governação estão assentados no trono. Oh, graças a Deus. Irmão, podia darmos exemplo de coisas do mundo. Se vocês forem a ver, se diz hoje que o partido X está no poder, todos os governadores, os administradores, os diretores, seja o que for, eles estão assentados neste trono. Este trono é onde eles estão assentados. Se vocês forem a ver. Agora, aqui o profeta disse assim no livro de Apocalipse, esse capítulo 3, versículo 21, ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Está a ver? O trono é um. Como ele podia conceder os outros a sentar com ele em seu trono? É no seu governo. No governo do Senhor Jesus Cristo. No meu trono. Assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Como é possível ele ganhar, ele vencer e assentar com o Pai dele na mesma cadeira? Era no trono. No governo, está a ver? Oh, graças a Deus. Vejam, a noiva está com ele no trono. Como ela é para julgar o mundo, ela tem de estar assentado no julgamento com ele. Foi exatamente isto o que Daniel viu. Daniel 7, capítulo 7, versículo 9 ao 10. E eu continuei olhando até que foram postos uns tronos. Veja. Foram postos uns tronos. E um ancião de dia se assentou. O seu vestido era branco como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a limpa lã, e o seu trono chamas de fogo. E o seu trono chama de fogo. E as rodas dele fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se o juízo, e abriram-se os livros. Vejam, é a mesma cena, porque os milhões, o profeta disse, é a mesma cena, porque os milhares de milhares que estão ministrando, servindo são a noiva. Porque quem ministra
o esposo, senão a esposa? Quem ministra em casa ao esposo é a esposa. Então, irmão Branham, o que viu Daniel que ministravam perante o trono é a noiva que ministra perante o esposo, que é Cristo. Ou, graças a Deus, surge agora a pergunta, o profeta fala isso, por que estão estes justos no julgamento? Não há outro lugar onde eles possam ressuscitar? Porque há somente 2 ressurreições, desde que eles não puderam estar qualificados para a primeira ressurreição. Por que eles são justos, não puderam ficar na primeira ressurreição? Irmão Branham disse, há 2 ressurreições. A primeira ressurreição eles não fizeram parte. Mas a noiva fez parte. Fez parte. Então, aqui o profeta disse, não puderam estar qualificados para a primeira ressurreição. Eles devem se levantar na segunda, que é a ressurreição para o julgamento. Aqueles que se qualificam para a primeira ressurreição, a noiva, não estão no julgamento. Os qualificados na primeira ressurreição não entram, não passam pelo julgamento. Porque São João capítulo 5, versículo 24, na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Isto é certo? E isto é o crente, já é o recipiente da vida eterna que ele tem em sua possessão agora. E não entrará em condenação, não entrará em julgamento. É o que realmente é dito. Mas passou, passou. Isso é permanentemente. Irmão Branham afirma. Passou, é permanentemente. Passou da morte para a vida. Note, porém, cuidadosamente. Jesus deve ter ainda outro grupo em mente. Que em uma certa ressurreição receberá a vida eterna. São aqueles justos. Não a noiva, não. A noiva já tem vida eterna permanentemente. Mas os justos que eram separados, como o pastor separa das bodes e das ovelhas, são esses que pareciam como ovelhas, são esses justos. Que eles têm que ser levantados para serem julgados, porque eles cometeram algumas falhas, não puderam ter parte na primeira ressurreição. Mas por causa de certa justiça que eles praticaram, aos justos, aos pequeninos que eles serviram, eles têm direitos também de uma recompensa. É isso que nós vamos agora ouvindo com todo cuidado, como o profeta ensinou. Vem? Como disse São João, vem? Não há... Vamos ver. Note, porém, cuidadosamente, Jesus deve ter ainda outro grupo em mente. Que uma certa ressurreição receberá a vida eterna. Eles a receberão na ressurreição, não a tendo previamente recebido como membro da noiva, em São João capítulo 5, de 28 a 29. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida também. Os justos. Glória a Deus. E os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Ora, todos sabemos que São João capítulo 5, versículo 28 a 29, não é o arrebatamento, porque somente os mortos em Cristo levantarão da sepultura. Aquele tempo irão em companhia da noiva viva que ainda está na terra. De acordo com a primeira carta de Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 a 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas alturas, nas nuvens, né? A encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Porém, diz em São João,
capítulo 5, versículo 28 a 29, que todos vão sair da sepultura. Esta é a mesma ressurreição de que se fala em Apocalipse capítulo 20, de 20, versículo 11 a 15, onde os mortos são levantados perante o Senhor e julgados segundo suas obras. Estão vendo? E todos cujos nomes não estiveram no livro da vida são lançados no lago de fogo. Agora, enfrentamos a pergunta quanto ao porquê deles receberem a vida eterna no julgamento, desde que as epístolas parecem conclusivamente salientar que a pessoa tem de possuir o Espírito de Cristo ou então perecer. Por que isso tinha que acontecer? Eles serem julgados ou ser ressuscitados para aparecer ao julgamento, para serem julgados e depois de serem salvos. Uma vez que eles não tiveram o Espírito de Cristo. Irmão Branham fala isso para responder certas questões. Uma vez que as cartas da Bíblia falam isso. Irmão Branham diz, embora pareça assim, não devemos deixar de dar crédito às palavras de Jesus, que mais explicitamente anunciam que há alguns encontrados no livro da vida que ou receberão a vida eterna antes da ressurreição ou depois dela. Vem? Ou depois dela. Paulo não se esquiva desta verdade, porque ele muito claramente diz em Filipenses 3, versículo 11, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dos mortos. Ora, esta declaração é muito específica. Todos nós sabemos que todos estaremos numa ressurreição. Queiramos ou não, todos seremos ressuscitados. Essa é a ressurreição. Assim, Paulo dificilmente podia dizer se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dos mortos. A verdade da matéria é, ele não está dizendo isto. A leitura literal é, se de alguma maneira eu posso chegar fora da ressurreição dos mortos. Oh, glórias a Deus. Esse foi profundo. Se de alguma maneira eu posso chegar fora da ressurreição dos mortos. Isto não é chegar à segunda ressurreição. Vê? Ou à ressurreição geral. Mas chegar à primeira ressurreição, da qual é dito: bem-aventurado e santos aqueles que têm parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. A primeira ressurreição não tem nada a ver com a segunda morte. Glórias a Deus. Irmãos, vocês lembram, uma vez eu preguei, aquele que for raptado, aquele que for ressuscitado na primeira ressurreição, ele é herdeiro da boda de Cordeiro, ele é herdeiro do milênio, ele é herdeiro da vida eterna. Ele já tem todos os passaportes carimbados. Glórias a Deus. A primeira ressurreição não tem nada a ver com a segunda morte. Esta é ao fim dos 1000 anos, quando todo o resto dos mortos viverão de novo. Haverá naquele dia aqueles que irão para a vida eterna e aqueles que serão lançados na segunda morte. A segunda ressurreição é para separar, a segunda ressurreição é para trazer todos ao julgamento. Que alguns que foram justos, alimentaram os pequeninos do Senhor, receberão vida eterna e os outros serão condenados para sempre. Ora, não precisamos fazer conjunturas quanto àqueles que na segunda ressurreição receberão a vida. É-nos dito que será dada a eles na base de que tenham sido bons aos irmãos do Senhor Jesus. Aleluia. Eles receberão a vida eterna na segunda ressurreição por terem sido melhor em acolher os irmãos do Senhor Jesus Cristo.
que foram judeus neste caso. Aqueles que são ressuscitados e lançados no lago de fogo serão tratados desta maneira por causa de seu maltrato aos irmãos do Senhor Jesus Cristo. Os que serão lançados no lago de fogo são aqueles que maltrataram os irmãos do Senhor Jesus Cristo, maltrataram a igreja. Mas os que tiveram parte, compaixão com a igreja do Senhor Jesus Cristo, eles terão que ter a vida eterna. O profeta afirma nessa mensagem, no seu parágrafo 95. Agora ele diz aqui: desde que esta é a palavra de Deus, nós simplesmente a aceitamos. Não há argumento aqui, simplesmente uma declaração de fato. Agora vamos para o parágrafo 96, onde isso me deu muito relance, para vermos alguns que serão salvos na segunda ressurreição. Aí no 96, para maior esclarecimento, note especificamente as palavras de Mateus capítulo 25, versículo 31 ao 46. Não está dito que um pastor está literalmente separando ovelhas de bodes. Não é assim, como dissemos, porque aí foi uma comparação. Como um pastor separará as ovelhas de bode? Irmão Branham disse, não está literalmente definido que aí será o tempo em que um pastor vai separar as ovelhas de bodes. Disse, não é isso. Não é isso, irmão Branham disse, não está dito que um pastor está literalmente separando ovelhas de bode, mas é como um pastor separando ovelhas de bode. É uma comparação. Não há ovelha nesta área. Por isso está dizendo, é como o pastor separa a ovelha de bode. Diz, nesta separação não tem ovelha. Irmão Branham afirma neste parágrafo. Não há ovelha nesta área específica de tempo. Irmão Branham, por qual é o tempo? De julgamento do trono branco. As ovelhas estão em seu aprisco. Esta é a noiva, estão com o seu senhor. As ovelhas estão em seu aprisco. Elas ouviram sua voz, que é a palavra, e elas o seguiram. E elas já têm vida eterna e não podem entrar em julgamento. Mas quem são então esses? Mas estes não têm vida eterna. Não têm vida eterna. E eles estão no julgamento. A eles é permitido entrar na vida eterna. Mas em qual base eles entram na vida eterna? Aqueles justos, separados, como um pastor separa das ovelhas de bode? Certamente não sob o fato que já tenham sua vida como a noiva. Irmão Branham, certamente não sob o fato que já tenham sua vida como a noiva, não. Mas eles recebem porque foram bondosos aos seus irmãos. Eles não são seus irmãos. Escutem, uma coisa muito profunda, talvez dá para eu parar um pouco. Aqui há duas coisas, parece que cria confusão na leitura e entendimento. A primeira coisa diz, eles foram bondosos aos seus irmãos. Vocês entendem isso? Estes justos foram boas pessoas perante os irmãos do Senhor Jesus Cristo. Estes. Eles não são seus irmãos, irmão Branham nega. Agora, por mais que eles foram bondosos com os irmãos do Senhor Jesus Cristo, não significava que eles eram irmãos deles também. Isso é a mesma coisa a dizer aqui, somos chamados ao julgamento, vocês estão pregando mal, é a palavra, não sei o que. Alguns dizem assim, nós verdadeiramente não somos desta congregação deles, mas o que eles falam é a verdade. Estão vendo? Então, o que lhes fizeram de ser visto melhor? Por mais que os romanos acusavam, eles diziam, mas eu acho, como grupo Pilato, não acho culpa alguma neste homem. Como Malta Nicodemos disseram, vamos lendo do irmão Branham, vocês vão entender melhor. Eles não são seus irmãos. Isto faria deles co-herdeiros com Jesus. Esses justos, se fosse que eram irmãos desses que eles compadeciam, poderiam ser co-herdeiros com Jesus.
Então não são co-herdeiros. Eles não podem sentar no trono, não. Não. Não pode aparecer na primeira ressurreição também, não. Agora, vamos ouvindo. Não são, seriam co-herdeiros com Jesus? Eles não são herdeiros de qualquer coisa, senão só da vida. Vocês entendem? Eles não partilharão trono conosco, mas eles terão direito à vida. Oh, glórias a Deus. Graças a Deus. Terão direito à vida. Então, eles não compartilham do trono, etc., com ele. Seus nomes devem estar no livro da vida. Irmão Branham afirma. Irmão Branham continua. E não removidos. Agora, escute uma coisa que vocês vão encontrar na vida real. Agora, por causa do seu amor ao povo de Deus, está aí. Agora, por causa do seu amor ao povo de Deus, eles são reconhecidos e salvos. Eles serão salvos por terem reconhecido este evangelho é verdadeiro. Nós queremos que eles pegam a verdade. Por que estão castigando? Nós queremos que esses não tenham culpa. Esses não estão mentindo, estão pregando a verdade. Irmão Branham disse assim, agora por causa do seu amor ao povo de Deus, eles são reconhecidos e salvos. Sem dúvida, estes serviram e ajudaram os filhos de Deus. Irmão Branham continua, talvez como Nicodemos, Gamalieres, eles permaneceram ao lado dos filhos em tempo de tribulação. Essa pergunta alguém me fez no casamento lá. Pastor, queremos saber uma coisa. Pilato, por ter lavado as mãos, dizendo, não acho culpa para este homem. Não vejo o motivo dele ser fustigado. Será que será salvo? Eu lhe respondi, eu disse, irmão, muito obrigado. Mas o que eu li do irmão Branham, ele disse assim agora, por causa do seu amor ao povo de Deus. E eles são reconhecidos e salvos. O irmão Branham afirma isso. Não sou eu. Sem dúvida alguma, estes serviram e ajudaram os filhos de Deus, talvez como Nicodemo, Gamaliel. Eles permaneceram ao lado dos filhos em tempo de tribulação. Nicodemo, embora era príncipe dos judeus, ele procurou um tempo oportuno, glórias a Deus. Se eu pudesse querer falar com minhas palavras, foi no tempo de entardecer. Nicodemo disse, nada. E já está a ser escuro, não tem verdade. Deixa eu aproximar a luz. Senhor, eu sei. Oh, glórias a Deus. Irmãos, se eu pudesse parar aqui, me levaria muito tempo. Escuta, o Nicodemo não disse eu sei, não. Nós sabemos. Ele era príncipe dos judeus. Ele era príncipe. Mas Nicodemo disse, Senhor, nós sabemos. Às vezes um filho de Deus pode ser condenado, não porque todos os príncipes não sabem que é verdade, não. Eles sabem. Como? Se a gente aceitar a dizer, fomos convencidos, pá. Você não pode crer nessas coisas, pá. Temos que ver a forma de se safar disso. Toda a gente, pá, ser convencido como uma pessoa. Mas Nicodemo disse, sabemos, Senhor. Sabemos, não há nenhum judeu que não sabe isso. Glórias a Deus. Isso dá pular e dançar e saltar. Nicodemo disse, não existe nenhum desses príncipes com cabelos brancos aqui que pode ver vocês ignorar isso, que não sabem que isto é verdade. Eles sabem dessas coisas. Eles sabem disto aqui, eles conhecem esta mensagem. Desde que estamos a pregar a verdade bíblica, ninguém está a reagir lá. Eles estão vendo que isto é verdade, isto aqui. Não tem como rejeitar. Nós sabemos disso. Que isso aqui não é falado com qualquer homem, não. Que passou. Nossas escolas não ensinam isto que o Senhor ensina. Nicodemo. Eu passei por certas faculdades, mas nunca ouvi isto. Mestre. Oh, glórias a Deus. Eu poderia bater aí, irmão, onde Jesus disse assim, por que me chamas mestre? Vocês já leram isso?
Por que me chama mestre? Jesus estava a negar. Por que me chamas mestre? Oh, aleluia, graças a Deus. Irmão Branham disse, Jesus não era mestre naquele momento, mas o mestre era o Espírito Santo quando chegou no Pentecostes. Esse era o mestre para ensinar. Graças a Deus. Eu gosto muito dessas coisas. Se isto parece uma leve noção de restauração, observe cuidadosamente agora, porque os ímpios não são restaurados, mas irão para o lago de fogo. Os nomes de muitos dos destruídos estavam no livro da vida também. Escuta, irmão Branham, como disse. Eu lembro de um irmão aqui, não quero falar o nome. Não quero falar o nome. Esse irmão me desafiou muito sobre essas coisas. Eu disse, irmão, o livro da vida é o único. Só que ali houve seleção. É como numa lista, uma lista grande aí. Por exemplo, lista dos funcionários. Nós queremos 20 diretores. E toda a lista? Todos estão na lista. Eles selecionam o que ele quer. Esse. Mas todos estão na lista. Oh, glórias a Deus. Dos funcionários. Mas já selecionado para ser chefe. E o que acontece aqui? O livro da vida como nascimento é o único. Mas o livro da vida de Cordeiro são os selecionados para a vida eterna. Irmão Branham, nesta mensagem, olha, vamos... irmão Branham, nesta mensagem, parágrafo 97, ele disse assim, se isto parece uma leve noção de restauração, observem cuidadosamente agora. Porque os ímpios não são restaurados, mas irão para o lago de fogo, certo? Agora aqui diz, os nomes de muitos dos destruídos estavam no livro da vida também. Estão ouvindo? Os nomes desses muitos que irão também ser destruídos, disse, estavam no livro da vida. Estavam. Só que as pessoas ficam atrapalhadas quando se diz o livro da vida. Pensa que está a falar já da vida eterna. O livro da vida já falou da vida eterna. Não, eles, o nome deles não constam no livro da vida. Vocês estão a entender muito mais. Há livro da vida do nascimento físico, que é o nascimento gerado do pecador, tanto o santo. Eles nascem, são colocados no livro da vida. Jerônimo já foi à terra, João já foi à terra, Gaspar já foi à terra, Arau já foi à terra, Cristo já foi à terra, não sei o que Otávio já foi à terra, Marcos já está na terra. Já estamos no livro, mas vamos ver quem volta para a glória. Já está selecionado. Fulano volta, fulano volta. O outro foi de vez. E glórias a Deus. Mas foram riscados porque eles falharam em honrar o povo de Deus, que era a palavra viva, manifesta, epístolas vivas em seus dias. A causa fundamental que levou eles a serem riscados está aí. Amados, deixa eu parar por aqui. Se o Senhor permitir, farei a segunda parte disto aqui, para melhor a gente entender. Serão riscados ainda. Os outros já foram riscados porque já cumpriram sua parte. Qual é a parte? Eles já negaram o Messias, já adoraram ídolos e foram riscados. Esses não esperam ser riscados a segunda vez, mas já ainda alguns que serão riscados. Nos próximos encontros, quais? Ecumênicos, onde eles serão ajuntados para adorar uma única, para formar uma única igreja no Concílio Mundial, onde serão entregues dogmas. Aí receberão os outros seus nomes riscados no livro da vida de Cordeiro. Então espero que vocês, Deus vos ajude. Com esta fé, a fé de abraçar esta palavra, a palavra da nossa salvação. Assegure isto e Deus vos abençoe. Amém.